Povo Blue, bem-vindos ao Chelsea Fan BH, Cristiano por aqui. Pós-jogo desse impressionante confronto do Chelsea contra o Aston Villa, lá no Villa Park, goleada, 4-1, uma partida nota 8 do Chelsea, vamos colocar assim. O Chelsea, depois de muito tempo, talvez, desde o jogo contra o Barcelona, o Chelsea não tenha entregue para o torcedor uma exibição tão boa, tão alto nível como a de hoje. E começou até tomando um sustinho, né? Porque parecia que tudo ia dar errado. O Aston Villa tá certo que tá passando por um momento ruim na Premier League. Durante muito tempo foi um terceiro, deu aí, tá oscilando, tá dando aí uma despencada. O Chelsea, com a derrota do Liverpool ontem, o Chelsea está aí, quinta posição, já se aproximando, mas ainda falta um pouco de campeonato, esses caras têm que mostrar muita coisa ainda. Mas João Pedro, grande nome do jogo, marcou 3 gols o João Pedro. O Douglas Luiz só teve gol, dos 5 gols da partida, 4 foram de brasileiros, do João Pedro. E o João Pedro fez uns gols aos 35, aos 46, né, aos 46 mais um, primeiro tempo, aos 51, e ainda aos 64 minutos. O Cole Palmer, que teve momentos de oscilação, bons e maus. Nós vamos deixar o Cole Palmer num saldo positivo, dar uma nota 7 para o Palmer hoje. Marcou um golaço aos 55, né, finalizando bem. E o Aston Villa abriu o placar aos 2 minutos logo, com o Douglas Luiz, e parecia que ia ficar complicado para os Blues ali, né? O torcedor do Chelsea está tão calejado, mas tão calejado, que parecia que já estava se conformando. Eu imaginei, eu brinquei, né? Interagindo com outros Blues, eu falei, pô, o jogo já está perdido ó, com 3 minutos, com 2 minutos e meio, mas os Rossenius Boys, né? Hoje jogaram muito bem, com grandes destaques, ó. Para James, para Caicedo, para Enzo, Palmer e o João Pedro, impressionante. O Alejandro Garnacho, tão criticado, né, e merecidamente criticado, hoje ele teve um papel diferente. Ele não foi um protagonista, né? Hoje ele não tinha a missão de marcar gols, hoje ele foi um coadjuvante, hoje ele mais serviu e entregou um primeiro tempo assim, ó, que beirou a perfeição. No segundo tempo, na hora de tirar o 10 para se consagrar também, né, diante do torcedor, devolver um pouquinho de orgulho ao torcedor, ele perdeu aquela bola, né, diante do Thibaut Martinez. Teve gol anulado, o Unai Emery duelou bem com o Rossenior e o emergente inglês. Hoje, o calouro de Premier League, Liam Rossenior, venceu o experiente Unai Emery. Deixa eu dar só um alô pra galera aqui, ó. O Inca, o Ryan da Cruz, sempre tá aí, o Alessandro ZL, o ZL aí na área, o Wanderson Santos, o ZL mandando um salve, mano, aqui, salve, salve, ZL. E aí, hoje, se você conseguiu, não se assistiu o Chelsea, espero que todo mundo tenha conseguido assistir, que foi um grande jogo, um ótimo jogo. Eu que sou cético quanto a esse modo de gestão do Rossenior, eu fico sempre com o pé atrás, porque o Rossenior, ao contrário do Maresca, o Rossenior prioriza muito a defesa, e o time dele saiu atrás logo no início do jogo, né? E o Unai Emery é um cara que, apesar de ter uma boa visão de ataque, ele sabe montar boas defesas também. Mas ele abriu, foi um jogo bom, o Chelsea imprimiu, tomou a conta do jogo, né? Entrou no jogo logo mesmo depois de estar perdendo por 1-0, sofreu ali uma pressão inicial, o Aston Villa procurando que o Chelsea errasse, né? Jogo lá na área, pressionava o Jorgensen, pressionava o Fofana, pressionava o Chalobah, os nossos zagueiros, né? E o Chelsea não caiu nessa e começou a dominar logo o jogo e frustrou a turma do Villa Park. Sobre o Rossenior,
nessa parte da defesa que eu estava falando, é que eu era meio cético quanto desde que ele chegou, sobre o Chelsea virar jogo, né? Conseguiu virar um jogo contra o West Ham por causa das individualidades. O Chelsea, como conjunto, ainda não se encaixou. Hoje pode ter sido um esboço. Jogadores bem unidos ali, depois antes de começar o segundo tempo, fechados mesmo, né? E vai ser uma semana bem boa para nós torcedores, né? Copa da Inglaterra contra o Wrexham, depois vai ter o Paris Saint-Germain. Então os caras têm que fechar e virar essa chave também, aproveitar esse coeficiente Premier League de quinta vaga para o Chelsea já se garantir na Champions, mas nós não podemos esquecer que teve empate com o Leeds quando estava ganhando bem, empate com o Burnley no último minuto tomando gol, a derrota jogando muito mal diante do Arsenal, né? O Rosselló dos 3 jogos contra o Arsenal não ganhou nenhum. Quando o Chelsea enfrentou o Arsenal e jogou bem, era o Maresca, o treinador, o jogo de Stamford Bridge, quando o Caicedo foi expulso, né? E o Chelsea estava jogando muito bem. É seguro afirmar, eu afirmo, que se o Caicedo não tivesse sido expulso, o Chelsea venceria aquele jogo. Mas no jogo de hoje acabou dando tudo certo e o Chelsea do Liam Rosselló virou o jogo. E foi 4-1. Douglas Luiz aos 2 minutos, João Pedro aos 35, aos 51, aos 64 e aos 55. ZL, salve aí ao Cris Silva, meu xará. O ZL tá aqui criticando o Sanches, mas o Sanches hoje nem jogou. Hoje o goleiro foi o Jorgensen, o meu caro ZL. Deixa eu fazer aquele pedido aqui inicial, né? Aquela moral nas redes sociais do Chelsea Fan BH, espalhe a resenha aí desse pós-jogo de Aston Villa 1, Chelsea 4. Jogo da 29ª rodada, né? De Premier League. O Chelsea agora está na 5ª colocação com 29 jogos, ó. 48 pontos, 29 jogos, 13 vitórias, 9 empates, 7 derrotas, marcou 53 gols, tomou 14, tem saldo de 19. Então, quero pedir aquela moral nas redes sociais do Chelsea Fan BH, que está no Instagram, Twitter, Facebook, Threads e Blue Sky, né? Twitter, um novo X, né? A gente não perde o jeito de falar. Está no YouTube, Chelsea Fan BH 1905, mas já passou de 500 vídeos lá, com várias playlists. E ainda Spotify e Amazon Music, que são as resenhas em áudio. Então o cardápio é bem vasto, Chelsea Fan BH espalhado aí por diversas redes sociais. Então dá aquela moral e tragam os Blues e vamos resenhar, porque o Chelsea na Premier League, no fim de semana tem Copa da Inglaterra e já no meio de semana, na quarta-feira, Champions League. Então temos aí, ó, quarta a quarta, temos a 7 dias de contar, já tem uma semana aí ótima, com grandes jogos. E hoje, começando bem essa semana, o Chelsea goleando o Aston Villa. O Chelsea goleando, hein? Há quanto tempo? A última goleada que o Chelsea aplicou foi contra o Charlton. Antes havia sido contra o West Ham, no início da Premier League, 2ª ou 3ª rodada, se não me engano. Orgulho de Londres FC tá aí. O ZL mandou contra o Arsenal, fomos roubados 2 jogos. Teve bastante erro, né? Teve o pênalti do Rice, né? Bola na mão. Já foi bem prejudicado. O ZL afirmando aqui que o Sanches é um lixo. O que tá achando do trabalho do Rosselló, o ZL? O que você achou disso? Deixa eu dar o jogo aqui, ó. Premier League, pro Chelsea aqui, rodada 29, né? Nessa quarta-feira, dia 4 de março. Aston Villa 1, Chelsea 4. Gols de Douglas Luiz, João Pedro 3 vezes, levou a bola para casa, jogou muito. E Cole Palmer, jogo no Villa Park, lá nas Midlands. Villa Park, estádio onde teve o último concerto, o último show de Ozzy Osbourne, né? O Back to the Beginning. Tá aí no YouTube. Um mês depois, 15 dias talvez, o Ozzy Osbourne acabou falecendo. Birmingham, que é a terra do Judas Priest, que é a terra do Duran. Então, grande estádio. Birmingham, o Villa Park foi o estádio onde o Frank Lampard se tornou
o maior artilheiro da história do Chelsea no ano de 2013, quando o Chelsea venceu o Aston Villa por 2-1, o Lampard marcou os 2 gols e se tornou um dos grandes artilheiros, né? Depois dele, naquele ano de 2013, ele tinha ultrapassado o Bob Tumbling. O Lampard tem 211 gols, o Bob Tumbling tem 202 e o Kerry Dixon tem 193 gols. Então, escalações aqui, o Rosselló mandou um Chelsea com o Jorgensen, depois das falhas bizarras do Sanches no jogo contra o Arsenal, né? Philippe Jorgensen, dinamarquês, teve a oportunidade, fez uma grande defesa no início do jogo, espalmando, abrindo o braço. Nas saídas de bola se garantiu bem, foi bem protegido. Jorgensen, Malo Gusto foi o titular na lateral direita. O meio de zaga ali com Chalobah e Fofana é a melhor dupla que o Chelsea tem de momento, já que não tem o Covil, né, até o fim dessa temporada, o Covil que já está treinando. Joel Ato é um cara que está tomando conta daquele lado direito, né, chegou do Ajax como lateral direito, foi testado pelo Maresca pouquíssimas vezes como zagueiro, e o Rosselló está dando essa moral para dar um revezamento com o Cucurella que até entrou no segundo tempo, junto do Tozin, né? Então, Joel Ato. No meio, Reece James, e vacilou, né? Naquele gol, seria o segundo, foi o segundo gol do Aston Villa, mas foi anulado. O James deu uma vacilada quando, numa tabela com o Cole Palmer, num contra-ataque, o Aston Villa fez o gol do Watkins, né? Caicedo no meio campo, que quando o Rosselló chegou, deu uma queda, né? Essas mudanças táticas, formou ali os volantes protegendo a zaga junto com o Reece James. No meio, o Enzo Fernandes, o Cole Palmer e o Alejandro Garnacho. O Alejandro Garnacho merece aqui um comentário à parte, porque muito criticado, com toda razão, errou muito, egoísta, né? Pouco passava a bola, o seu individualismo estava prejudicando demais o time dos Blues, mas hoje, jogando pelo lado, fazendo um duelo bem interessante, ganhando todas do Matt Cash. Quando o Cash fechava o ângulo, o Garnacho tinha logo alguém perto para passar a bola, se já mudar, receber novamente. Então ele criou grandes chances, inclusive para gol do João Pedro. O Garnacho deu uma finalização, fazendo com que o Emiliano Martinez se preocupasse. E estava muito bem o Alejandro Garnacho, ele só não tirou o 10 por um lance do segundo tempo. Enzo Fernandes, Garnacho, Cole Palmer. O Cole Palmer, que no primeiro tempo se movimentando bem, junto ali formando um grande parceiro com o João Pedro, e até tendo uma proteção do James, do Caicedo, do Enzo, o Enzo chegando mais à frente. O Palmer deu uma cilada, puxava, se movimentava, junto do João Pedro, protegia muito a bola, teve a sua chance de marcar, melhorou em alto nível, foi substituído, terminou o jogo no banco, mas junto do Reece James, o Moisés Caicedo, o Enzo Fernandes, o Cole Palmer, é assim, é o que eu considero, até conversei com alguns Blues durante a partida, forma-se uma espinha, começa com defesa, meio campo, anda o ataque ali, é um gabarito para o Rosselló formar o Chelsea a partir dali. E com o João Pedro comendo essa bola e evoluindo tanto sob o comando do Rosselló, o Chelsea tem um pilar aqui, tem uma espinha dorsal de 5 jogadores, com o Reece James, Caicedo, Enzo Fernandes e Palmer, e com o João Pedro. A partir daqui dá para se montar o time, tendo Ato e Cucurella. Olha só como o Chelsea está ficando forte. Tem o Malo Gusto, que pode ter um revezamento com o Reece James ali. Lembrando que hoje o queridinho preferido do Rosselló, o Andrei, né, não começou, estava lá no banco, ele que tinha se tornado um titularíssimo, e esse meio com Enzo, Caicedo, James, Palmer aqui, funcionou muito bem. Hoje não teria espaço para o Andrei com a sua proteção e armar, porque o Aston Villa é um time que vai para o ataque, pressionou
o Chelsea, mas depois o Chelsea colocou as peças no devido lugar e aí castigou muito o Aston Villa, e o Unai Emery tentou o uso de suas peças, colocou em campo o Ross Barkley, ex-Blue, Jadon Sancho, ex-Blue, tinha no time o Ian Maatsen, né? Então teve grandes jogadores Blues, e o Thibaut Martins, o goleiro, né? Recebeu ali o nosso simbólico troféu Yashin, sempre regula contra o Chelsea, mas não conseguiu evitar uma goleada em casa, frustrando seu torcedor. Goleada que foi construída, iniciada no primeiro tempo, e o Chelsea foi um soberano na segunda etapa, não deu nenhuma chance para o Aston Villa, com o Rossênio finalizando com o João Pedro, que jogou muito. O Rossênio mudou o time do Chelsea 5 vezes, o Romeu Lavia, já havia entrado contra o Arsenal, estava no banco, entrou, está ali aos pouquinhos, pegando um ritmo, é uma grande aposta, dito por muitos que acompanham somente na Europa, é decantado como um craque do meio campo. O Enzo Maresca tinha uma paixão pelo Romeu Lavia, só que o Lavia não tem a saúde, entrou, o Andrei também entrou, Tozinho e Cucurella entraram juntos, e aí a grande falha é uma insistência do nosso treinador, e que qualquer torcedor blue eu gostaria que pudesse debater e me desse informações positivas, porque é uma alteração inútil. Estou falando de Liam Delap. Liam Delap entrou, deve ter jogado aproximadamente 10 minutos do jogo, se muito. E não dá, não contribui em nada com o time, se posiciona mal. Ele teve uma grande chance no final do jogo, quando o Chelsea partiu em contra-ataque num 3 contra 2 ou 3 contra 3, ele abriu pela direita, livre, recebeu a bola, se posicionou mal, se posicionou errado, perdeu o tempo da bola e foi pressionado, sofreu uma falta na linha de fundo. Um ataque, ele atrapalhou, um ataque que se tornou totalmente improdutivo. O Liam Delap, ele não tem por que mais vestir a camisa do Chelsea, ele não agrega nada ao time, ele não serve nem para ocupar espaço quando o adversário está atacando, nem isso ele consegue ser eficiente. Então a nota baixa, sem nota para Liam Delap, né? Já o Aston Villa, grande, bom goleiro, Thibaut Martins, campeão do mundo, assim como o Enzo Fernandes no gol. Robert Cash teve um super duelo com o Garnacho, o Konsa e o Tyrone Mings. Tyrone Mings, bom, teve um retorno. É um desses zagueiros experientes que quando os jogadores, quando a direção do Chelsea costuma falar em contratar jogadores experientes de Premier League, há algum tempo eu tinha bons olhos para o Tyrone Mings, que tinha perdido espaço no Aston Villa, tá ali, jogou hoje, é um bom zagueiro, sofreu com algumas contusões, formou a dupla de zaga com o Konsa, e o Ian Maatsen, ex-Blue, também formou a defesa. O Onana, para mim, ao lado do Watkins e do Douglas Luiz, grandes destaques. Martinez, Onana, Douglas Luiz e Oli Watkins, grandes destaques do time do Aston Villa. Douglas Luiz no meio, marcou o gol brasileiro, retornou, estava no Nottingham Forest, marcou um bonito gol de letra. O Bailey, que foi substituído, Morgan Rogers, já fez gol no Chelsea antes, Emiliano Buendia, esse aí é veterano, né? E ainda o Oli Watkins. Então, o Aston Villa, grande campanha na Liga Europa, está ali batendo no topo, está em zona de Champions League, da Premier League. E o Chelsea costuma regular, né? Costuma dar muita sorte contra o Aston Villa. Como o jogo do Chelsea encaixa, mesmo em outras temporadas, quando o Chelsea esteve em baixa na temporada, e costuma ir ao Villa Park e jogar muito bem. Quem se lembra, há 2 temporadas, eu não vou me lembrar agora se foi Copa da Liga ou Copa da Inglaterra. Foram 2, foi Copa da Liga, tá certo, que semifinais. Pode ter, eu posso me enganar, não estou lembrado da fase agora. O Aston Villa enfrentou o Chelsea em Stamford Bridge, foi um 0-0, e de repente o Aston Villa bem melhor na temporada. Chelsea vai ao Villa Park e mete um 3-1 e se classifica.
E hoje o jogo encaixou demais, uma goleada linda, o Chelsea jogando muito. A classificação, nossa vitória do Chelsea hoje, olha, se for para dar uma nota, vou dar uma nota 8 para o time do Chelsea. Uma nota 8, porque vacilou no início do jogo, com um gol cedido, se permitiu ser pressionado, mas logo entrou no jogo e comandou o jogo do início ao fim. E hoje o Liam Rossenion, calouro, emergente, bateu o experiente, campeão, né, de Ligas Europas, campeão de muita coisa, o Unai Emery, né? Então, um Chelsea de Jorgensen, Gusto, Fofana, Chalobah e Rato, James Caicedo, Palmer, Enzo Fernandes, Garnacho e João Pedro bateram o Aston Villa do Unai Emery, né, com Martinez, Matt Cash, com Sam Mings e Madsen, Onana, Douglas Luiz, Bailey, Rodgers e o Buendia. Entraram ainda no time do Aston Villa o Ross Barkley, o Tammy Abraham, o Jadon Sancho, olha aí, 3 ex-jogadores do Chelsea, e aí ainda o Bogar e o brasileiro Alisson. O Chelsea venceu, rodada de Premier League, 29ª rodada. As partidas de Premier League ainda com alguns bons resultados, tem ainda em andamento Newcastle e Manchester United, jogo aí caminhando para o fim, empatado em 1-1, jogo no estádio de St. James Park. A rodada 29 da Premier League, olha só. Everton 2, Burnley 0, jogo na terça-feira, também Bournemouth 0, Brentford 0 lá no Vitality, Leeds United 0, Sunderland 1 e Wolverhampton 2, Liverpool 1, jogos da terça-feira. Nessa quarta-feira, o Brighton no Amex perdeu para o líder Arsenal por 1-0, o Manchester City empatou com o Nottingham Forest em 2-2 no estádio Etihad, olha aí o Arsenal abrindo 2 pontos, Fulham 0, West Ham 1 no Craven Cottage, West Ham com a missão aí de escapar da segunda divisão, Aston Villa 1, Chelsea 4 no Villa Park, Newcastle 1, Manchester United também 1. Na quinta-feira, o último jogo da rodada, Tottenham e Crystal Palace é o London Derby. A 30ª rodada vai acontecer no sábado, dia 14 de março, porque no próximo fim de semana tem Copa da Inglaterra, vamos falar daqui a pouquinho a rodada que o Chelsea vai enfrentar o Wrexham, fora de casa, no país de Gales. 30ª rodada da Premier League, no sábado, dia 14, ó, Burnley, Bournemouth, Sunderland, Brighton, Chelsea, Newcastle, jogo em Stamford Bridge, às 14h30, então um jogo da tarde. Arsenal e Everton no Emirates, West Ham e Manchester City, Crystal Palace e Leeds, Manchester United e o Aston Villa, aí mais um jogo duro para o Aston Villa, Nottingham Forest e Fulham, Liverpool e Tottenham, olha aí, jogão no Anfield, e o Brentford vai enfrentar o Wolverhampton. A classificação da Premier League após 29 rodadas, o Arsenal abriu 2 pontos, então está a 7 pontos do Manchester City. Só que o Arsenal tem 30 jogos já disputados. A classificação da Premier League é a seguinte: líder Arsenal 67 pontos, depois Manchester City com 60, Manchester United, olha, já é o terceiro com 52 pontos, Manchester United com 52 pontos, Aston Villa é o quarto com 51, 3 pontos à frente do Chelsea. Chelsea tem 41, o Aston Villa tem 51, o Chelsea tem 48 na quinta posição. Passou o Liverpool, que tem os mesmos 48 pontos. Sétimo colocado é o Brentford, 44, o Everton tem 43, com 40 pontos. O Bournemouth, nono, e o Fulham, 10º colocado. Sunderland, 11º, o Sunderland que começou muito bem a liga, deu uma despencada, já está ali no meio da tabela, primeira posição da segunda página, 11º colocado, o Sunderland, os Black Cats. 12º, Brighton, mesma pontuação do Newcastle, na 13ª posição, com 37 pontos. 35 é o Crystal Palace, 14 pontos. Leeds United é o 15º com 31, está ali tentando se desgarrar
da zona de rebaixamento, aquela região ali que pode pegar, né? O West Ham tá perseguindo. O Tottenham ameaçadíssimo de rebaixamento. O Tottenham está na posição de número 16 com 29 pontos. Lembrando que Nottingham Forest e o West Ham tem 28 e o West Ham é o primeiro time dentro da zona de rebaixamento. Então, o Tottenham Hotspur está ameaçadíssimo pelo rebaixamento. Já pensou? Um time desse tamanho, desse nível, com todo o investimento e patrimônio, acaba sendo eliminado da Premier League? Imagina que baita prejuízo. Em 17º é o Nottingham Forest, 18º West Ham com 28. Fora 29 pontos, 29 jogos, restando 9 para o final do campeonato. O Burnley e o Wolverhampton, né, seguramente rebaixados, né? Porque olha só, o Burnley ele está com 20. O Burnley está com 19 pontos em 29 jogos e o West Ham na 20ª posição com 16 pontos. O Wolverhampton, não o West Ham, o Wolverhampton está se recuperando, está conseguindo vitórias, mas tardiamente, né? Então, o importante é que o Chelsea, 5ª posição, 48 pontos, 29 jogos, 13 vitórias, 9 empates e 7 derrotas. O Chelsea, 5º colocado da Premier League. Dá a moral aqui pra galera aqui que tá chegando, ó. O ZL, vou olhar onde ele parou. O ZL estava criticando o Sanches. Olha só, o Wanderson falou: o Jorgensen é bem melhor que o Sanches. Eu também acho muito. Só a zaga me dá medo. Fofaná, Tozinho, Sanches, bem ruins. Olha aí, o Kaique, salve, salve aí, Kaique. Tempão sumido que não aparecia aqui o Kaique. Dilep é um cone em campo, muito ruim o Dilep, o Wanderson. O Dilep é muito ruim. Leonardo Nunes Imóveis, sigam o cara aí, ó. Falei que o Dilep era um caneludo, pois é. Perdemos pontos importantes por causa da zaga, tem que ser zagueiros experientes, foda que essa gestão só contrata moleque. É o modo operandi. E, aliás, o Todd Bowley, brincadeira, né? Fez uma revelação essa semana aí, já vou falar umas frases dele aqui. O que é isso? E isso, esse Chelsea da Blue Co é decadente mesmo. Rudiger, vocês gostariam de ter o Rudiger novamente no Chelsea? Eu gostaria, viu? Eu gostaria. Salve pro Nico. Esses novos donos baixou muito o nível do Chelsea. Sim. Dinheiro, mas tem jogador top que toque muito, não é? Esse modo de operação aqui do Chelsea. Falando do Todd Bowley, vamos registrar aqui, né, algumas frases do Todd Bowley, né? Essa semana ele deu uma entrevista e olha só, frases do Todd Bowley aqui, ó, sobre a pressão da torcida, né? E o jeito que a Blue Co gere o Chelsea. Lembrando que a Blue Co é Todd Bowley, Bedaig Balitonos e ainda a Lawrence Stewart, Paul Stanley, os diretores técnicos, e, né, e tem o José Feliciano, o Johan Weiss, né, que são os donos, os sócios do Chelsea na Clear Lake Capital, né? Então, olha só, o Bowley falando sobre essa pressão da torcida, ele mandou aqui, ó. Você reconhece que os adeptos exigem urgência. Os planos muitas vezes não permitem urgência. Os planos são coisas que são elaboradas, executadas e implementadas. Se você olhar para os Dodgers, aí é o time dele de beisebol, né? Levou alguns anos para realmente acertar a cultura e a equipe. Só que futebol é diferente, né, meu caro? Futebol é imediato. Estamos a falar de 5% de probabilidade de vencer a Premier League. Se tudo fosse igual ao Dodgers nesse momento, provavelmente, se eles fossem a Las Vegas, teria apenas 1 em 3 probabilidade de ganhar. Ele comparando os esportes aqui. A realidade é que você tem um plano e o segue.
Quando obtém novas informações, você muda e se ajusta. Não tenha vergonha de se ajustar com novas informações. Você não pode mudar de opinião constantemente. Mas se no futebol, se gerir exigir, você tem que mudar, né? E o Bolle continuou aqui. Ó. Você tenta construir algo que envolva a execução ao longo de longos períodos de tempo. Construir uma infraestrutura e uma base com as equipes quais possa continuar a trabalhar. Encontrar os elementos certos pela primeira vez em qualquer coisa é complicado, por isso vai cometer erros. Aqui, ó. Aí foi a grande revelação, é que deixa o torcedor do Chelsea revoltado, né? E aí mostra muito por que tantos erros de contratações aconteceram. Você tenta construir algo que envolva execução ao longo de longos períodos. Construir uma infraestrutura e uma base com as quais possa continuar a trabalhar, falou o dono do Chelsea. Encontrar os elementos certos pela primeira vez em qualquer coisa é complicado, por isso vai cometer erros. E a Blue Gold pouco acertou. Acertou contratando o Cole Palmer, acertou contratando o João Pedro, acertou contratando o Caicedo, o Enzo Fernandes. Pouquíssimos acertos, né? Pouquíssimos acertos. Aí o Bolle falou aqui, ó. Tendo assumido o cargo nas circunstâncias em que fizemos, basicamente toda a equipe de gestão saiu. Lembra que saiu com a Marina Granovskaya, saiu o Peter Cech, aí saiu toda uma turma de departamento médico do Chelsea, a turma de base, saiu todo mundo. Lembram disso? Aí, olha o que o Bolle revelou. Fiquei preso como diretor esportivo interino durante um verão. Isso é um absurdo, né, cara? Olha o que ele vai falar. O cara é dono de um time gigantesco, campeão de tudo que já disputou. Fiquei preso como diretor esportivo interino durante um verão, sem ter ideia do que fazia um bom jogador de futebol. Sumiu que não sabia observar, contratar, escolher. Mas, sabendo que Marco Cucurella, se o Manchester City o queria, eu também o queria. Era muito simples assim. Por isso é que foi nas brigas com o Arsenal pelo Mudryk, a briga com o Cucurella e tantas as outras que o Chelsea perdeu, né? Isso diz muito sobre esse modus operandi da Blue Co. É o Chelsea Futebol Clube nas mãos dessa turma. Aí eu escrevi um texto essa semana, salve para o Izan Mustaf. Antes de eu estar nesse capítulo aqui sobre Chelsea do Blue Co, eu escrevi um texto que chama O Decadente Chelsea da Blue Co. Quem quiser acompanhar, né? Então, salve para o Elbert Silva e para o Humberto aqui, ó. Pro Wanderson falou aqui, ó. O Herbert Silva e o Wanderson mandou aqui, ó. United perdendo, o jogo tá no finalzinho, acabou de levar o gol, olha aí. Chelsea não pode vacilar mais nesses jogos, uma temporada sem jogar adiante será um fracasso. Vamos contar com mais tropeços do Aston Villa, com mais tropeços do Liverpool, né, Wanderson? Volta Abramovich, esse seria um bom grito de guerra, é um bom mantra, mas não vai acontecer, né? O Wanderson falou, americano só entende de futebol americano. Futebol americano é bom. Eu escrevi um texto, vou reproduzir aqui, o decadente Chelsea da Blue Co. Né? Eu citei, foi logo após a derrota para o Arsenal, que o Chelsea não se encontrava, o Chelsea jogando errado, o Chelsea com muitas contusões, jogadores jovens, inexperientes, e só com esses pilares assim, de experiência, como o James, o Enzo, o Caicedo, é pouco, né? E alguns experientes insuficientes, tipo Robert Sanchez, o Fofana, o Chalobah, né? Aí eu escrevi e vou deixar registrado aqui, ó, que é o decadente Chelsea da Blue Co. Eu citei o novo treinador, já estamos na parte final da temporada e o Chelsea da Blue Co mais uma vez deixa o torcedor cheio de dúvidas sobre o desempenho nesse restante de ciclo 25-26, né? Gerando protestos dos fanáticos e muitas críticas da mídia. Desde a compra do clube pela Clear Lake Capital, e né, com esse consórcio
Todd Bowley em 2022, o sistema de gestão ficou bem claro, que é sem grandes estrelas, como na época do imperador Roman Abramovich, e também era movimentar muito o mercado para assim criar suas próprias estrelas. Deu muito errado assim, né? A partir de longevos contratos. Lembrando que são contratos de no mínimo de 7 anos para essa turma toda. E essa estratégia não vem se mostrando efetiva, né? O torcedor, nós torcedores do Chelsea, esperávamos que os Blues se mantivessem competitivos e esporadicamente erguessem taças. Um jogo ou outro, contra adversários de níveis bem inferiores, essa competitividade permanece, porque o Chelsea foi campeão da UEFA Conference League, da temporada 24-25, e também da primeira Copa do Mundo de Clubes, aqui ó, troféu bonito, aqui em cima, né, no final da temporada 24-25 lá nos Estados Unidos. Só que o torcedor do Chelsea ainda não se acostumou com esse modelo de gestão da Blue Coal, e se é que um dia, né, vai se acostumar, ainda mais após algumas revelações, né, do nosso manda-chuva Todd Bowley, nessa entrevista, nessas aspas que eu acabei de citar aqui agora há pouco. O que um conflito militar foi capaz de fazer com um dos times de futebol mais vencedores das últimas 2 décadas, né? Rússia e Ucrânia, e o governo inglês interferindo e obrigando o Roman Abramovich a se desfazer do Chelsea, né? O Abramovich, ele foi obrigado a vender seu clube de futebol, e aquele time imediatista desapareceu. Um novo método de contratações foi vendido ao torcedor, que inicialmente comprou a ideia. A manutenção da competitividade com atletas jovens e com lucros futuramente, né? Que esses jogadores, tanto sendo desenvolvidos e vendidos e outros para atuar no clube. Toda essa ideia foi vendida pela Blue Club, mas dentro de campo, ó, decepção, frustração para nós, fanáticos torcedores. O time, que em um tempo não muito longínquo era temido pelos adversários de variados níveis, tornou-se um coadjuvante desrespeitado por seus próprios comandantes, homens de negócio, né, muito bem sucedidos, os caras são bilionários, mas sem paixão pelo principal motivo da existência do Chelsea Futebol Clube, né, que é o futebol. As caras, os nomes, né, os responsáveis por essa gestão, essa nova gestão do Chelsea, é o Bedai Gebali, o Lawrence Stewart, o Paul Stanley e o Todd Bowley. São os homens que dão as cartas no Chelsea Futebol Clube desde a temporada 22-23. Chegaram em uma final de Copa, semifinais de outra, conquistaram a Conference League, conquistaram a Taça do Mundo, a Copa do Mundo, pessoal muito bonito, mas aqui atrás a Premier League, que nos interessa, em que o Chelsea não vence desde 2017, tá difícil. E o Chelsea vai se mantendo aí, apenas aqui, ó, buscando Champions League, graças ao coeficiente inglês que a Premier League tem 5 vagas agora, né? Pois é, avaliações erradas de contratações, baixa competitividade da equipe e na equipe profissional. O time denominado Orgulho de Londres, ele não é mais temido pelos adversários, né? Sendo anfitrião ou sendo visitante. Um contraste nessa partida de hoje contra o Aston Villa, onde o Chelsea jogou muito bem, né? Isso tem se tornado raro de alguns tempos. E do topo ao meio da tabela, de treinadores referências a apostas em emergentes. Do Roman Abramovich, que procurava excelência e contratava jogadores prontos, para a Blue Coal, né, que diz muito bem aqui o Wanderson Santos, Blue Coal out, né? O sistema de lucro com o futebol da Blue Coal é diferente do Roman Abramovich, que queria taças, né? Então, de títulos recorrentes para disputas esporádicas de taça, de atletas experientes e campeões a jovens promessas da nova geração. Desde o ano de 2022, o Chelsea Futebol Clube deixa
em seu torcedor a sensação de dar passos, né? Eu brinco que o Chelsea está dando temporadas de passos para trás. Donos bilionários, citado, verdadeiros Midas, tudo que os caras tocam viram ouro, né? Menos o futebol do time profissional, do esporte mais popular do planeta, né? O futebol que a gente gosta. Nas últimas 2 décadas o Chelsea foi dominante, ganhou tudo, mas de 2022 para cá a Blue Cool deu mesmo a sensação de dar passos para trás, temporadas de passos para trás. Entre 2004 e 2022 o Chelsea ganhou praticamente tudo. Uma guerra obrigou o Roman Abramovich a vender esse clube mais que centenário. O Chelsea tem 120 anos. Está batendo na porta aí mais uma data de fundação do Chelsea, 10 de março. Um abismo foi criado entre a administração russa e a estadunidense, da competitividade e conquistas. Olha só restou competitividade, muito pouco ali, entre aspas, em alguns jogos ou outros, e mesmo assim inferior a outros tempos, né? E ainda resta algum orgulho, né, em alguns atletas, em poucos que vivenciaram aquela gloriosa gestão. Reece James é um grande exemplo disso. O Roman Abramovich ficou na história como um grande campeão, se foi. Bole e Eghbali dão as cartas agora e o Chelsea frustra muito seu torcedor. O torcedor azul do Oeste de Londres agoniza, tá? Assistindo seu clube ser desrespeitado e não mais temido, mesmo sendo o maior vencedor de torneios / campeonatos, né, da história do futebol profissional dentro de sua jurisdição UEFA e FIFA, né? O Chelsea entrou em campo nessa rodada 29, meio de semana da Premier League, mas a gente não goleou, jogou bem, mas a gente não pode deixar de registrar que os novos gestores do clube estão levando o time para um outro caminho. Vai demorar muito, o Chelsea vai deixar de ser dominante, doutrinador, conquistador, para conquistas esporádicas, como já citado aqui antes, né? Mas o Chelsea segue a semana, no final, no sábado, dá uma pausa de Premier League, é Copa da Inglaterra e depois a Champions League. Olha só, acabou, né? Newcastle e Manchester United, e o Newcastle ganhou. Então, a classificação da Premier League deu aqui uma mudada, tá sim, vamos atualizar aqui, ó. Arsenal líder, 67 pontos, Manchester City é o vice-líder com 60. Manchester United é o terceiro com 52, Aston Villa 51, quinto Chelsea 48, mesma pontuação do Aston Villa. Sétimo Brentford 44, oitavo Everton 43. O nono é o Bournemouth com 40, mesma pontuação do Fulham, décimo. Sunderland, 11º também, 40, com 37 pontos. Brighton e Newcastle, 12º e 13º. 14º é o Crystal Palace, 35. Leeds United, 15º, 31. Com 29 pontos, o 16º Tottenham, ameaçadíssimo de rebaixamento, com apenas 16. O Tottenham com 29 pontos. Está na 16ª posição. Na 17ª é o Nottingham Forest com 28, mesma pontuação do 18º West Ham, que está na zona de rebaixamento. Burnley, 19º, 19 pontos, e Wolverhampton, 20º, com 16 pontos. No próximo final de semana, o Chelsea vai encarar o Wrexham na FA Cup. Aí, quarta fase, né, a Copa da Inglaterra, e já teve rodada aqui, nós vamos registrar. Salve pro Deusimar aí com o seu Chelsea My Pride, o Filipão Augusto, elogiando aqui, ó, chegou aqui o Filipão Augusto, Campinas na área, falando, baita réplica do troféu da Copa do Mundo, tá aqui, ó, bonito demais, lindo, coisa linda aqui, esse movimento aqui, ó, coisa linda do troféu, maravilha, lindo mesmo, Copa do Mundo, troféuzão dos Blues, né? Então, FA Cup, Copa da Inglaterra, vamos registrar aqui que está em sua quarta
quarta rodada. Na quarta rodada o Chelsea bateu o Hull City, né? Então, na quinta rodada ficou decidido aqui que o Chelsea vai enfrentar o Wrexham. E, olha só, FA Cup, quinta rodada, jogo na sexta-feira, dia 6, Wolverhampton e Liverpool, no Molineux. Mansfield Town vai receber o Arsenal, aí já no sábado. O Wrexham vai receber o Chelsea no sábado, 7 de março, às 14h45. Newcastle e Manchester City, olha que baita jogão pela quinta rodada da Copa da Inglaterra, né? Fase de oitavas de final, né? Newcastle e Manchester City no Villa Park, no St. James Park, às 17 horas do sábado. Aí no domingo, Fulham e Southampton, Port Vale e Sunderland, Leeds United e Norwich no Elland Road. E na segunda-feira, fechando a rodada, que é onde já é feito o sorteio para definir, né, as quartas de final, no London Stadium, o West Ham vai receber o Brentford. Lembrando que o Chelsea passou pelo Charlton Athletic na terceira fase, vencendo por 5-0, e o Hull City foi eliminado pelo Chelsea. O Chelsea atuou as duas fora de casa. Terceiro jogo do Chelsea na Copa da Inglaterra. O Chelsea ainda não jogou em Stamford Bridge. No jogo realizado no dia 13 de fevereiro, na cidade de Hull, 4-0 para o Chelsea, 3 gols do Pedro Neto e 1 do Estevão. Chelsea contra o Wrexham, de boas batalhas. O Wrexham, que está na Championship, está seguindo aí na iminência, já está na região de playoffs, com a iminência de beliscar uma das vagas para a Premier League. Então, pensou que coisa seria interessante? O Wrexham da quinta divisão, na primeira temporada não conseguiu, aí depois foi quinta para quarta, quarta para terceira, terceira para segunda, e nessa segunda divisão já está beliscando aí uma vaga na primeira divisão, né? O Filipão Augusto, Cris, como você falou, são poucos que ainda honram o nosso manto. Sou fã do Reece James. É o mais antigo, né? É o mais antigo. E tem uma notícia. Vou até puxar ela aqui, Filipão. Bom que você lembrou, e já volto aqui para falar do Wrexham. Eu até compartilhei ela aqui sobre o Reece James de hoje. É uma notícia sobre um novo contrato do Reece James. Crédito aqui para o Graham Bailey, jornalista aqui, ó, do perfil lá Chelsea Transfer, né? Olha aqui, ó, sobre o Reece James que o Filipão falou aqui, ó. O Chelsea está determinado a manter o Reece James em Stamford Bridge por toda a sua carreira, com o clube e o jogador partilhando o desejo mútuo de se comprometerem com um novo contrato de longa duração. Olha só que legal. Fontes indicam que as negociações estão progredindo positivamente e que um novo contrato para o lateral direito titular, lateral barra volante agora, né, meio campo, é visto internamente como uma questão de quando e não de si. A relação entre Reece James e o Chelsea é descrita por pessoas próximas ao clube como quase sem paralelo no futebol. O James está no Chelsea desde os 6 anos de idade, caracterizada por profundo respeito e lealdade de ambos os lados. Reece James demonstra grande gratidão pelo apoio que recebeu do clube durante os momentos difíceis na defesa e as lesões, enquanto a diretoria do Chelsea admira seu compromisso inabalável em retornar à sua melhor forma, algo que eles acreditam firmemente que ele já conseguiu. Jogou muito hoje contra o Aston Villa, cometeu uma falha, né, gerando um contra-ataque que acabou em gol do Aston Villa, mas que acabou anulado. Então, é merecidíssimo o Reece James. Repito, Reece James, Moisés Caicedo, Enzo Fernandes, Cole Palmer e agora o João Pedro. Essa espinha aqui, ó, isso aqui, ó, dá para partir daqui agregando como lateral direito, lateral. Mas o Chelsea precisa de um goleiro e precisa de zagueiros. Mas esses 5 aqui, esse pilar aqui, já forma um bom time do Chelsea, né? O Wrexham, tá, vai receber o Chelsea no Race Course Ground. Quem quiser, no Spotify Chelsea Fan BH tem 2 resenhas contando histórias de Chelsea e de Wrexham. Provavelmente farei uma resenha
sempre faço sobre a Copa da Inglaterra, principalmente nesse jogo contra o Wrexham, tem muita história. E o Phil Parkinson, né, técnico do Wrexham, estava no Villa Park hoje fazendo as suas anotações, suas observações. Não pensem que vai ser jogo fácil. Vamos apostar aí, vamos acreditar que o Rossini vai colocar um time bem forte e não brincar nas oitavas de final da Copa da Inglaterra. Chelsea, o Wrexham e Chelsea no Race Course, no sábado, dia 7. Olha só, o Wrexham, os jogos do Wrexham no mês de fevereiro, tá? Vamos colocar assim no mês de fevereiro. Perdeu em casa para o Millwall por 2-0. O Millwall que está aí, estava em terceiro lugar, já está beliscando também, né? Tá brigando por uma vaga na Premier League. O Millwall, grande rival do West Ham, mas rival de todo mundo de Londres. Então perdeu no dia 7 de fevereiro para o Millwall em casa por 2-0. Depois, na Copa da Inglaterra, eliminou o Ipswich Town no dia 13 de fevereiro. Em casa, venceu por 1-0. Depois, na Championship, visitou o Bristol City e empatou em 2-2 no dia 17. No dia 21, em casa, pela Championship, a segunda divisão, recebeu o Ipswich Town novamente e dessa vez goleou por 5-3. Na Copa da Inglaterra tinha vencido por 1-0. E no jogo do dia 13, e no dia 21 de fevereiro, o Wrexham 5, o Ipswich 3. Terça-feira, dia 24, em casa, o Wrexham 2, Portsmouth 1. E no sábado, 28 de fevereiro, último jogo do mês de fevereiro, Charlton 0, o Wrexham 1. Então, o Wrexham vem aqui, ó, nesse mês de fevereiro, ó, são 2, 3, 4, 5, 6 jogos, com uma derrota, um empate e 4 vitórias. É um time que está se mostrando bem consistente. O Chelsea é outro nível, é outra prateleira, mas tem que tomar cuidado, né? Vai que num azar desse aí, como aconteceu aqui com o Dalton, 1-0, muita defesa, vai ser bem legal um jogo contra o Wrexham. Dessa vez vai ser em Gales, né? Naquela atmosfera daquele estádio muito legal lá. Para quem acompanhou a série Welcome to Wrexham, recomendo assistir, aproveitando que vai ter aí o Chelsea nesse final de semana. Já é a 4ª temporada, recomendo muito, muito, muito a chegada do Ryan Reynolds e do Rob McElhenney. Eles mudaram a comunidade e está muito bem, os caras estão batendo aí com o sonho de vir à Premier League. E os 2 jogos anteriores, né, entre o Chelsea e o Wrexham, aconteceram nos Estados Unidos, né? Um empate em 2-2, acho que foi na pré-temporada passada, porque nessa não teve, foi Copa do Mundo, né? E há 3 anos o Chelsea venceu por 5-0. Então, Chelsea e o Wrexham e Chelsea, eu recomendo, é bem legal a turma toda assistir. Então, os próximos jogos do Wrexham é contra o Chelsea no dia 14 e depois vai receber o Hull City na terça-feira, dia 10 de março. É a Copa da Inglaterra, o torneio de futebol mais antigo do mundo. E os Blues vai fechar a semana já definido, após os playoffs da Liga dos Campeões. Ficou definido que o Chelsea vai encarar o Paris Saint-Germain na quarta-feira, 11 de março, às 17 horas. E olha só, vamos passar aqui as partidas da Champions League, né, que teve uma história bem interessante aqui, ó. Os jogos de volta da UEFA Champions League. Vamos lá. Mata-mata, jogo 2, tá? Atlético de Madrid eliminou o Clube Brugge, vencendo por 4-1, num placar agregado 7-4 para os espanhóis. O Newcastle atropelou o Karabakh, que deu uma sujada na água do Chelsea na Champions League, né? O Newcastle venceu em St. James Park no dia 24 de fevereiro por 3-2 e num placar agregado 4-1, o Newcastle foi ao Azerbaijão e venceu por 6-1. Bayer Leverkusen 0, Olympiacos 0. No jogo de ida, os alemães tinham vencido por 2-0 e avançaram.
A Inter de Milão foi eliminada do torneio pelo norueguês, a sensação, o Bodo Glimt, perdeu em Milão, no estádio Giuseppe Meazza, por 2-1. Na ida, havia sido derrotado por 3-1, então um placar agregado 5-2 para os noruegueses. A Atalanta protagonizou a grande virada, a grande remontada, né? A Atalanta venceu o Borussia Dortmund por 4-1 e havia perdido o jogo na Alemanha por 2-0. Juventus e Galatasaray foi um grande jogo, precisou da prorrogação. O Galatasaray venceu o primeiro jogo por 4, vamos ver aqui, por 5-2. E então a Juventus venceu em Turim por 3-2. O Osimhen fez um gol na prorrogação que acabou eliminando a Juventus, um placar agregado de 7-2 para os turcos. Paris Saint-Germain 2, Mônaco 2. O Paris Saint-Germain havia vencido o primeiro jogo no Principado de Mônaco por 3-2 e avançou, e o sorteio definiu que os parisienses é que vão enfrentar os Blues vão a Paris. Real Madrid 2, Benfica 1. No jogo de ida, lá em Lisboa, não se repetiu aquela super façanha. O Turbin não fez gol e o Real Madrid, com o gol do Vini Júnior e todo aquele episódio de racismo do Cristiano e do Vini Júnior, Real Madrid, Mourinho, que gerou, né, repercussões mundialmente, com o Vincent Kompany, Pep Guardiola e muitos outros treinadores falando, e o Real Madrid eliminou o Benfica. As oitavas de final ficaram definidas com Galatasaray e Liverpool, Newcastle e Barcelona, Atlético de Madrid, Tottenham, Atalanta e Bayern de Munique, jogos a serem realizados na terça-feira, dia 10 de março. O Chelsea vai entrar em campo na quarta-feira, dia 11, vai enfrentar o Paris Saint-Germain em Paris. Na quarta-feira também, Bayer Leverkusen e Arsenal. Bodo Glimt vai receber o Sporting Lisboa na Noruega. E o Real Madrid vai ter, mais uma vez, o Manchester City em partidas eliminatórias. Os jogos de volta na terça-feira, 17/3, quando o Chelsea vai receber o Paris Saint-Germain em Stamford Bridge, e também jogos na quarta-feira, 18 de março. O Chelsea estará em campo nos dias 11 e 17 de março. Então, o Chelsea, com uma grande semana, começou bem com uma goleada na Premier League diante do Aston Villa fora de casa por 4-1. No sábado, no final de semana, pausa na Premier League, rodada de Copa da Inglaterra, vai visitar o Wrexham no País de Gales e vai, na próxima quarta-feira, no meio da semana, visitar o Paris Saint-Germain. É o Chelsea com 3 jogos fora de casa, grandes jogos, eliminatórios, Copa da Inglaterra, e um caminho para Budapeste, caminho para Puskás Arenas, contra o Paris Saint-Germain. Chelsea Paris Saint-Germain de longos embates na UEFA Champions League. Ambos já se eliminaram. Chalobah tem subido seu nível, Cris. Acho que vem se tornando um zagueiro confiável. É ele com o Fofana que está formando uma boa dupla. O Fofana deu umas bobeadas de posicionamento, né? Ele não consegue jogar todo o tempo, foi substituído. Mas de momento é a melhor dupla enquanto o Levi Kofield não retorna. Que alívio não ver o Sanches no gol hoje. Eu me senti bastante seguro, representado pelo Philip Jorgensen. Então, tá bem passado. Falamos dessa grande vitória do Rossênio, do Unai Emery, esse pós-jogo do Aston Villa 1, Chelsea 4. 29ª rodada para os Blues. O Arsenal líder, 7 pontos à frente do Manchester City, que empatou seu jogo. E o Chelsea passou o Liverpool na tabela, encostou no Aston Villa, isso é bom. Que não esmoreçam, né? E que o Chelsea tenha essa semana, de quarta a quarta, esses próximos 7 dias plenos, perfeitos, passando pela Copa da Inglaterra e também dando grande passo para as quartas de final da UEFA Champions League. O Chelsea que ficou de um lado do chaveamento bem difícil, mas aí fica mais gostoso, fica mais épico a conquista, né? Quero agradecer ao Filipão Augusti, ao Deus e Mais, seu Chelsea My Pride, ao Wanderson,
a Wanderson Santos aqui, ao Issan Mustafawi, ao Alessandro Zeli, ao Wanderson Santos, ao Weber Silva, valeu demais, ao Nico, quem mais estava aqui? O ZL chegou criticando o Dilep. Dilep foi uma peça, mais uma vez, uma peça nula, né? O Leonardo Nunes, Kaique, salve, valeu todo mundo que viu essa nossa resenha. O Cris Silva lá de Cabreúva, interior de São Paulo. Ao Ian, Rayan da Cruz. Valeu, boa resenha, pós-jogo. Quero agradecer demais e pedir aquele reforço nas redes sociais do Chelsea Fan BH, né? Que é Instagram, Twitter, Facebook, Threads, YouTube, né? Chelsea Fan BH 1905, mais de 500 vídeos, playlists diversas com história de torcedor, pílulas blues, pré-jogo, pós-jogo, lendas do Chelsea, gigantes do Chelsea, treinadores blues. É muita história contada sobre os blues. Chelsea Fan BH 1905 no YouTube. E também Spotify e Amazon Music. É um perfil tem muita coisa diversa. No Spotify tem muito material publicado que não tem no YouTube. E também muita coisa de texto que você vê aqui só no Instagram, algumas vezes está lá. Então eu recomendo. Instagram, Twitter, Facebook, Threads, Blue Sky, YouTube, Chelsea Fan BH 1905, e Spotify e Amazon Music. Valeu demais. Pelo menos um meio de semana bom. Os Rosselhos Boys. João Pedro jogou muito, hat-trick, levou a bola para casa. O torcedor do Chelsea agradece. É isso aí. Premier League, Champions League, tem Copa da Inglaterra, tem muita coisa. Torcer para os Blues é um vício. O Chelsea Futebol Clube é um entretenimento. Saudações, povo blue, bandeira azul, sempre lá no alto. Valeu!